Vamos falar sobre a obtenção de matéria pelos seres heterotróficos. O que é que acontece? Os seres heterotróficos eles não são capazes de produzir a sua própria matéria orgânica, portanto, eles necessitam de um meio, de algo no meio externo para fazer isso. Portanto, o que é que acontece? Os heterotróficos acabam por, na nossa rede trófica, corresponder aos consumidores e aos decompositores. Só que a maioria da matéria orgânica ela está presente em moléculas bastante complexas, ou seja, em macromoléculas, e por isso os seres heterotróficos, para conseguirem aproveitar a matéria que provém dessas macromoléculas, vai ter que as digerir. E este acaba por ser um processo a partir do qual vão surgir moléculas mais pequenas, das quais depois o organismo vai ter que absorver, ou seja, vai ter que as transportar para o meio interno. Começando aqui pelos decompositores, portanto, que têm um papel bastante importante, ou seja, são os tais que fecham o nosso ciclo, uma vez que eles depois são capazes de converter a matéria inorgânica a matéria orgânica em matéria inorgânica, assim é que é, para depois poder ser aproveitada pelos produtores. E estes organismos são capazes então de fazer o quê? Ou seja, eles vão produzir enzimas, essas enzimas vão ser libertadas no meio ambiente e vão ser capazes então de digerir a matéria orgânica, mas no exterior do corpo. Ou seja, nós dizemos que estes seres têm uma digestão que está fora do corpo, ou seja, extracorporal. Também, obviamente, este processo de digestão está a ocorrer fora das células, portanto, também é extracelular. Depois, ou seja, as moléculas orgânicas que vão estar um bocadinho mais simples, depois vão ser posteriormente absorvidas e vão acabar por entrar a partir das membranas celulares. Nós aqui temos, aqui ao lado, as bactérias e os fungos, ou seja, que apresentam aqui o mesmo modo de nutrição. E temos aqui os cogumelos, ou seja, que eles vão no fundo, ou seja, aqui temos bactérias e fungos a enviar enzimas digestivas, que são chamadas as hidrolases, vão ser responsáveis por então digerir os restos de seres vivos, ou seja, vão ser responsáveis por transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica, que depois vão ser possíveis ser absorvidas. Por isso, os seres heterotróficos, já vimos os decompositores, agora dentro dos seres heterotróficos, nós falamos que a nutrição, então, é necessária que haja o consumo de matéria orgânica que foi produzida por outro organismo. No caso dos microconsumidores, a digestão, então, é extracorporal, assim como a sua absorção. E depois, nos macroconsumidores, a nutrição é por ingestão e digestão que vai ser feita dentro do corpo por um processo que vai ser necessário decorrer entre quatro etapas. Ou seja, nós temos a ingestão, a digestão, a absorção e a egestão, que é no fundo a eliminação de material que não foi necessário, ou seja, os resíduos do processo digestivo. Agora, os sistemas digestivos destes organismos não são todos iguais, ou seja, houve uma evolução. Portanto, à medida, ou seja, em termos temporais, os próprios sistemas digestivos foram ficando mais complexos e com maior um grau de especialização, o que também contribuiu para uma maior eficiência. Temos aqui o exemplo das esponjas, que são seres aquáticos bastante simples, que se alimentam de matéria orgânica que existe à sua volta na forma de suspensão. E no interior existem cavidades que são forradas por células que têm flagelos, e este movimento dos flagelos vai permitir a circulação da água e ela vai conseguir capturar as partículas alimentares que estão em suspensão na água e digeri-las depois no interior das células, por isso daí digestão intracelular. Portanto, na própria digestão, nós temos intracelular e extracelular. A intracelular é que ocorre no interior de vacúolos e a extracelular ocorre no interior de cavidades digestivas. E aqui nós falamos da existência de uma cavidade, mas depois dizemos que é intracelular, porque ela possui cavidades internas, mas que não são consideradas cavidades digestivas, porque nestas cavidades não atuam enzimas digestivas. Por isso é que a digestão, neste caso, é exclusivamente intracelular.
Já os animais mais complexos e que possuem efetivamente uma cavidade que tem lá dentro enzimas digestivas, nós dizemos que têm uma cavidade digestiva. E temos aqui como exemplo as anémonas, as medusas, as planárias, que possuem uma cavidade digestiva, mas além disso possuem um tubo digestivo que é chamado incompleto, porque nós temos apenas uma abertura posterior que vai funcionar tanto para a ingestão dos alimentos como para a egestão, ou seja, funciona como boca e como ânus. No interior, então, desta cavidade, os alimentos ou matéria é parcialmente digerida por ação então das enzimas, portanto, numa situação que é considerada uma digestão extracélula, extracelular, e depois as partículas que já se encontram semi-digeridas e também num tamanho mais pequeno, vai conseguir atravessar as células e, portanto, que está, ou seja, em torno dessa cavidade, e vai depois ser completado o processo digestivo já dentro das células, portanto, uma cavidade, ou seja, uma digestão intracelular. A cavidade digestiva, temos aqui o exemplo da hidra. Ela é designada então por cavidade gastrovascular, porque vai permitir uma distribuição dos nutrientes pelas suas paredes, de forma a que elas entrem da célula. No entanto, não existe sistema circulatório. As planárias, que também têm esta tal cavidade gastrovascular, estes animais eles capturam por sucção e entrando pela boca a matéria, ela vai entrar pela única abertura, ou seja, onde ele vai ser ingerido e vai se misturar com materiais que já foram digeridos e com resíduos. A entrada, ou seja, do alimento na cavidade gastrovascular, é facilitada porque ele tem uma projeção da faringe para o exterior. A digestão depois inicia-se nesta tal cavidade gastrovascular, no entanto, depois acaba sempre por terminar no interior das células. Portanto, estes seres vivos acabam por ter digestão quer extra, quer intracelular. Depois, passando para os invertebrados um bocadinho mais evoluídos, como é o caso da minhoca, que já possui um tubo digestivo completo, e neste animal, ou seja, o alimento vai ser ingerido, desloca-se para o papo, onde é amolecido. De seguida, já na moela, vai sofrer uma digestão que é mecânica, porque ela vai ser triturada e vai ser reduzida a partículas mais pequenas, e o que vai aqui no fundo favorecer depois a ação das enzimas digestivas que, quando chegam ao intestino e onde é concluído o processo digestivo. Por isso, neste caso, toda a digestão ocorre dentro de um tubo, pelo que nós vamos considerar que aqui não há necessidade de passar para dentro das células para terminar a digestão das partículas, ou seja, a digestão é exclusivamente extracelular. E ao longo depois do intestino, os nutrientes já vão ser absorvidos, ou seja, já nós obtemos já as partículas nas dimensões corretas para serem absorvidas. Portanto, pelo sangue, sendo depois expulso pelo outro orifício, ou seja, pelo ânus. Ou seja, ocorre depois a egestão. Para facilitar a absorção ao nível do intestino, existe uma prega dorsal na zona posterior e que é o chamado tiflósito, que aumenta a área e a eficácia da absorção. Ok, vamos ver aqui um pequeno vídeo sobre o sistema digestivo da minhoca e que podem consultar, ou seja, que está disponível na escola virtual. A minhoca alimenta-se de detritos vegetais e de micro-organismos do solo. É um animal conhecido por ingerir grandes quantidades de sólido. O tubo digestivo da minhoca é completo, possuindo duas aberturas em extremidades opostas, a boca e o ânus. Os alimentos são ingeridos através da boca graças à sucção provocada pela contração dos músculos da faringe. A boca abre para a cavidade bucal. A cavidade bucal é seguida pela faringe. Da faringe, os alimentos passam para o esófago e são armazenados no papo.
seguem depois para a moela. Possui paredes musculares. As paredes da moela contraem, permitindo triturar os alimentos. As partículas alimentares mais pequenas entram no estômago tubular. O estômago possui glândulas que produzem carbonato de cálcio e assim neutralizam o efeito ácido do húmus. O estômago é seguido pelo intestino, que se estende até ao final do corpo da minhoca e permite a decomposição de substâncias complexas por ação de enzimas. Permite também a absorção de nutrientes. A prega dorsal aumenta a superfície de absorção dos nutrientes digeridos. É na zona onde se localiza a prega dorsal que ocorre a maior parte da digestão e da absorção. Depois desta zona está localizado o reto, que contém pequenos grãos de lama. Por último, existe o ânus, que é uma pequena abertura circular, através da qual os grãos de lama passam para o exterior, sob a forma de fezes. Portanto, nós estivemos a ver em particular como é que é o sistema digestivo aqui da minhoca. Claro que nós temos outros invertebrados que têm um tubo digestivo completo com o mesmo tipo de funcionamento, como é o caso do gafanhoto, que é um inseto, do caracol, que é um molusco. Por isso, resumindo, o tubo digestivo pode ser incompleto, que corresponde no fundo a uma cavidade gastrovascular, tendo em conta que existe apenas uma abertura que funciona quer para a ingestão, quer para a egestão, ou um tubo digestivo completo que tem as duas aberturas, a boca e o ânus. Agora, quais são as vantagens do tubo digestivo completo? O facto de a digestão ocorrer por etapas, ou seja, ocorre de forma sequencial. Existem regiões que estão especializadas para cada etapa do processo digestivo, uma maior eficácia no processamento dos alimentos e também ao nível da absorção, uma ingestão de maior quantidade de alimento e também maior disponibilidade de energia. Passando para os vertebrados, que são mais evoluídos, que também possuem uma boca e um ânus, o tubo digestivo também está subdividido em regiões anatómicas e que também têm funções diferentes. Normalmente, nós temos uma secção anterior, onde ocorre o início da digestão e onde o alimento vai ser conduzido. Depois temos uma secção média, onde os alimentos acabam por acumular e começa a ocorrer a secreção de substâncias ácidas que vão contribuir para a digestão química e depois também para o nível da absorção, já na final da secção média, digamos assim. Depois, na secção posterior, ocorre sobretudo uma absorção, já devido à secreção de substâncias alcalinas, e depois vai terminar com a eliminação dos resíduos. Nos vertebrados também existem órgãos anexos que vai permitir esta tal secreção de substâncias, ou seja, que vai tornar o meio ácido ou o meio alcalino, como é o caso do fígado e do pâncreas. Portanto, estas secreções vão ser lançadas para o tubo digestivo, contribuem para a digestão química, que nestes animais é inteiramente extracelular. O que é que acontece? Com base nos grupos dos vertebrados, ou seja, que vão desde os mamíferos, das aves, dos anfíbios, dos peixes e dos répteis, vai haver algumas adaptações, especialmente devido ao seu regime alimentar, ou seja, o facto de eles serem herbívoros, canívoros e omnívoros. O que é que acontece aqui? Nós estamos a ver o exemplo de algumas espécies e o que é que nós observamos? Nós temos aqui tubos digestivos um bocadinho mais longos e tubos digestivos mais curtos. No caso dos carnívoros e dos insectívoros, eles têm tubos digestivos mais curtos. E no caso dos herbívoros, eles têm tubos digestivos mais longos e têm os chamados secos desenvolvidos, que são no fundo uma porção inicial do intestino grosso, onde existe uma comunidade de micro-organismos que, no caso dos herbívoros, vai contribuir para a digestão de produtos vegetais, nomeadamente a celulose. Portanto, relativamente a adaptações que ocorrem ao nível do tubo digestivo de forma a fazer com que a absorção seja mais eficaz,
Ou seja, no fundo, cada organismo acabou por desenvolver estruturas bastante específicas. É o caso do tiflósilo na minhoca e das vilosidades intestinais no caso do ser humano. Passamos agora para uma síntese daquilo que nós estivemos a falar, da digestão dos seres heterotróficos. Por isso, nós começamos pelos decompositores, em que eles enviam enzimas para o exterior do corpo, onde vão digerir a matéria orgânica, que depois vai se tornar em moléculas mais pequenas que poderão ser absorvidas pelo organismo. Portanto, ela é uma digestão extracelular, mas também extracorporal. Depois passamos para todos os organismos que têm digestão intracorporal, mas dentro destes organismos nós temos aqueles que possuem cavidades que são considerados como se fossem, ou seja, não são cavidades que possuem enzimas, portanto, então significa que vai haver aqui um mix de digestão extracelular e intracelular, portanto, a matéria entra para essa tal cavidade, vai ser parcialmente digerida, mas depois só termina a digestão dentro das células. Depois passamos para, dentro ainda dos invertebrados, para exemplos como a hidra e a planária, que já possuem um tubo digestivo incompleto, ou seja, tem apenas um orifício que funciona de boca e ânus, mas também possui uma cavidade gastrovascular. E dentro desta cavidade gastrovascular já possui enzimas, o que significa que não necessita de ir para dentro das células para concluir a sua digestão, ou seja, a digestão ocorre toda dentro desta cavidade. Portanto, a digestão é exclusivamente extracelular. Portanto, já era intracorporal, mas é exclusivamente extracelular. Depois, dentro destes invertebrados, já temos a minhoca, que tem um tubo digestivo completo, portanto, significa que não necessita de uma cavidade gastrovascular e possui além disso, o boca e ânus, portanto, ou seja, a digestão ocorre de forma bastante sequencial e com o maior aproveitamento possível da matéria. E depois, nos animais vertebrados, ou seja, é dentro deste género, ou seja, é também um tubo digestivo completo, a digestão é intracorporal e extracelular, onde temos aqui também todo o processo sequencial de digestão, e que também possui glândulas anexas que vão segregar sucos ou enzimas, que vai, no fundo, calibrar o meio entre ser ácido e ser alcalino, e depois também temos as próprias adaptações que vão ocorrer ao nível destes sistemas digestivos, consoante o organismo seja herbívoro ou carnívoro, ou seja, consoante o seu tipo de alimentação. Por isso, temos aqui mais uma síntese de tudo aquilo que nós estivemos a falar sobre os seres heterotróficos. O que vamos ver a seguir será os seres ou seja, vamos trabalhar os seres autotróficos, portanto, o que não foram incluídos aqui, que fazem no fundo parte do grupo dos produtores. Nós essencialmente falamos dos decompositores e dos heterotróficos, portanto, a seguir iremos falar do resto dos outros seres que são bastante importantes em todo o nosso ciclo. Vemo-nos no próximo vídeo.